Olá, meus amados irmãos, em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de segunda-feira. Estamos aqui juntos, iniciando mais uma manhã de reflexões das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Este momento que todos nós partilhamos juntos da boa vontade, em acolher em nosso coração um esclarecimento, uma palavra de esperança, uma palavra de consolação dos doces ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo e também dos ensinos de Jesus. Então sejam todos muito bem-vindos, que Jesus possa abençoar a nossa semana, tranquilizar um pouco o nosso coração. Se o nosso coração se encontra aflito, indeciso, que Jesus possa tranquilizar o nosso coração, que Jesus possa nos proteger e guiar os nossos passos. Bom, meus irmãos, hoje nós iremos iniciar a nossa reflexão com uma pergunta que foi endereçada ao querido irmão espiritual Emmanuel. Esta pergunta nós encontramos ela na obra O Consolador. Meus irmãos, esta obra que foi psicografada pelo nosso querido Chico Xavier é uma obra dedicada a trazer perguntas que foram ali realizadas para Emmanuel, e Emmanuel respondendo essas dúvidas e trazendo esclarecimento para o nosso coração. Então, para o tema do nosso evangelho de hoje, nós iremos compartilhar aqui a pergunta 395 do livro O Consolador. E é feita o seguinte questionamento para Emmanuel: pode a obsessão se transformar em loucura? Meus irmãos, antes de nós compartilharmos aqui a resposta e refletirmos sobre ela, é importante a gente se ater aqui a algumas palavrinhas nessa pergunta. Primeira coisa, por outras palavras, o que está se perguntando é bem claro. Será que uma obsessão, ela pode se transformar em loucura? Primeira coisa é que é usado o termo aqui pode. É importante a gente frisar aqui que, se ele está perguntando se uma obsessão pode se transformar em loucura, quer dizer que não são todos os casos que uma obsessão pode vir a se transformar em loucura. Existem muitas variáveis. Cada caso é um caso, a gente sempre diz isso. Então, será que em alguns casos, será que em alguns irmãos a obsessão ela pode acabar se transformando em loucura? E o outro termo aqui final, que é a loucura. O que será que a gente pensa quando nós ouvimos essa palavra? Loucura. Olha, meus irmãos, particularmente, e isso é questão particular mesmo, meus irmãos, particularmente esse termo loucura, eu não me afeiçoo tanto em dizê-lo. Eu prefiro substituir loucura, meus irmãos, por um desajuste mental, às vezes por um transtorno mental, às vezes um irmão que está com um desalinho na razão, um desalinho mental. Então vamos usar esse sinônimo também. Loucura é um desalinho mental, um desajuste psicológico, pode ser também um transtorno mental, dentre vários. E nós sabemos que esses transtornos mentais, eles possuem diversas causas. Pode ser uma causa genética, pode ser uma causa biológica, pode ser uma causa devido a uma exposição a algo prejudicial, pode se desenvolver após algo muito forte que a pessoa passou, ela já tem uma predisposição para isso. Então, os transtornos mentais, os desajustes emocionais, eles têm variadas causas. A medicina,
a psicologia, a psiquiatria nos explicam perfeitamente isso. Mas hoje aqui nós iremos pensar nas questões espirituais, pois nós sabemos muito bem que muitos desajustes mentais, além das variáveis causas físicas e materiais, pode sim florescer de um desajuste espiritual. Pode sim florescer, meus irmãos, de uma obsessão, e nós iremos refletir aqui sobre isso. E antes da gente refletir, só para justificar isso aqui para nós, eu gosto sempre de lembrar de uma história que Divaldo Franco presenciou e ele compartilha para todos nós com a maior riqueza de detalhes, para a gente compreender que cada caso é um caso, mas pode haver sim casos em que os desajustes psicológicos são influências espirituais. Pode acontecer, não quer dizer que são todos os casos assim. Mas Divaldo Franco, para nos explicar isso, eu vou repassar aqui essa história dele maravilhosa. Ele conta que certa feita ele estava em um atendimento fraterno na casa espírita e já no final da noite chega uma família muito preocupada, perguntando se ele poderia auxiliar essa família. Essa família leva até Divaldo a filha deles. E essa filha estava amarrada em uma camisa de forças. Tinha acabado de sair de uma casa psiquiátrica, de cuidados psiquiátricos. E essa menina era jovem ainda, com essa camisa de força. Os pais dizendo ali, o pai principalmente dizendo que ela era louca, que ela estava totalmente fora de si, tinha perdido a razão e justamente por isso havia sido internada em uma casa de apoio ali psiquiátrico. E essa jovem chega ali com enfermeiros segurando ela na camisa de força, e Divaldo logo enxerga que ao lado dessa jovem havia um irmão espiritual obsediando ela. Divaldo pede para a camisa de força ser retirada dela. E o pai diz: você não sabe o estrago que ela faz, a forma como ela fica, como ela perde a razão, as formas como ela age se isso for retirado dela. Ela tem que ficar com essa camisa de força. E Divaldo diz: você vai retirar essa camisa de força dela, é uma jovem. Porque Divaldo enxergava, meus irmãos, que a causa, vou usar o termo que é utilizado, desses desajustes mentais que essa irmã estava, na época, taxada como louca pela sociedade. Divaldo enxergava que essa irmã estava sendo obsediada, que o espírito que buscava vingança por aquela família, ele estava ali usufruindo daquela jovem e estava numa obsessão, os laços estavam tão fortes que ela estava já dominada completamente pelos desajustes e por esse espírito. Divaldo enxergou isso. Então é um exemplo para todos nós de que existem muitas variáveis e que pode ocorrer esses casos. Então aqui a pergunta, vamos voltar à pergunta. Pergunta 395 é assim pra gente: pode a obsessão se transformar em loucura? E Emmanuel, espírito nobre, espírito com uma sabedoria muito grande, ele vai nos responder o seguinte: qualquer obsessão pode transformar-se em loucura. Não só quando a lei das provações assim o exige, como também na hipótese de o obsediado se entregar voluntariamente ao assédio das forças nocivas que o cercam, preferindo esse gênero de experiência. Olha, meus irmãos, nesse caso aqui, a gente sabe que uma obsessão existem vários tipos e várias formas. Mas nesse caso aqui nós estamos falando de uma obsessão de um espírito para o encarnado. Qualquer obsessão de um espírito para o encarnado pode, quer dizer que pode acontecer e pode não acontecer.
tudo bem, se transformar em um desajuste mental, ou seja, algo um pouquinho mais grave. Mas aí ele coloca aqui o porquê isso pode se desenrolar dessa forma. Não só quando a lei das provações assim o exige, ou seja, as leis das provas e expiações. Nós não sabemos, ainda nitidamente aqui encarnados, as provas e expiações que escolhemos. E o outro ponto que Emmanuel coloca também é a hipótese que pode acontecer, como não pode acontecer, do obsediado se entregar voluntariamente ao assédio das forças nocivas que o cercam, preferindo a obsessão. E isso é muito comum. Existem muitos irmãos que se agradam ali do processo obsessivo, meus irmãos. Olha, então só para a gente compreender aqui um pouquinho, para a gente não pensar que, nossa, qualquer tipo de obsessão, será que já pode se transformar numa loucura? Olha, meus irmãos, vamos explicar aqui melhor isso? Primeiro a gente tem que compreender, como eu disse, que as obsessões, elas têm tipos e formas diferentes. Olha só, vamos passar aqui por 3 tipos, 3 formas de obsessão para a gente compreender isso. Primeiro que nós temos a obsessão simples. Talvez seja a obsessão que a gente mais note, meus irmãos, mais observe. É aquela obsessão simples quando um espírito moralmente inferior se impõe ao encarnado, com sugestões de ideias, de pensamentos e de atitudes. Então, qualquer pessoa, qualquer um de nós, com tendências, meus irmãos, maléficas, com desejos mais baixos, qualquer um de nós com abertura para esses irmãos ainda inferiores, a gente pode sofrer uma obsessão simples que é o quê? Pensamentos, atitudes, ideias, que são sugestões desses irmãos espirituais. Geralmente, nessa obsessão simples, talvez a gente já começa a notar quando ela começa a ficar um grauzinho mais forte nesse sentido, porque começa a nos fazer muito mal, a gente começa a ficar um pouquinho perturbado nos pensamentos, um pouco aflitos, a gente começa a se sentir diferente do que estamos acostumados, começamos a notar que tem algo diferente com a gente. Então, essa obsessão simples é quando a gente tem essa abertura aí, e aí vem sugestões de pensamentos, atitudes e ideias. Mas tem um outro tipo de obsessão, que é a fascinação. E a fascinação, ela pode ser entendida como uma ilusão. Geralmente são espíritos muito espertos que agem com a fascinação. Olha só, a fascinação, ela já é um grau da obsessão um pouquinho mais forte do que a obsessão simples. Porque na fascinação, o irmão encarnado, ele não percebe que está sendo obsediado. O espírito, que é muito esperto e ainda inferior, fica ali sugestionando ideias, como agir, geralmente ligados a poder e estimulando muito o orgulho. E o encarnado, geralmente, ele se sente poderoso, ele sente que ele pode fazer tudo, dominar tudo, começa a agir de formas assim absurdas. As pessoas chegam esclarecendo, meu irmão, olha o que você está falando, olha como você está agindo, olha o que você está fazendo da sua vida. E esse irmão que está através do processo da fascinação não consegue enxergar isso. Ele acha que as ideias estão certas, que o que ele está falando está certo, mas não passa de um processo de uma ilusão, de uma fascinação. O espírito ainda inferior estimula essa fascinação nele. É muito relacionado ao poder, sobretudo. Se acha muito poderoso, acha que pode fazer tudo do jeito da própria maneira. A fascinação, o laço dela é mais forte. E o encarnado, olha só, na obsessão simples, geralmente a gente se sente mal, algo tá esquisito com a gente, algo não tá bem, a gente começa a notar isso. A gente quer realmente se livrar dessa obsessão, ser curado, passar por um tratamento que a gente não aguenta mais essa amargura, essa angústia que está acontecendo com a gente.
Agora, na fascinação, meus irmãos, acredito eu, através das obras espíritas que já pude ler, que a fascinação, meus irmãos, o encarnado, ele se sente até bem com ela, porque ele se sente poderoso. Ele não se sente para baixo, não se sente tão mal em alguns casos, ele se sente bem. Tem até um exemplo disso para nós, vou falar aqui brevemente, um exemplo que é narrado pela querida irmã espiritual Nora, no livro Aconteceu na Casa Espírita. E ali nós temos a história, um relato de um irmão que ele praticamente está sofrendo uma fascinação, esse tipo de obsessão. É um irmão que ele tem um cargo muito importante, ele é influente no meio em que ele está e ele prega palavras para todos. Só que esse irmão, às vezes ele fala umas coisas ali tão absurdas, ideias tão desajustadas, e ele tem uma influência grande sobre as pessoas que estão ouvindo ele. Só que os irmãos espertos, ainda inferiores, usufruem desse poder que ele tem para manipular ali as ideias e as falas dele para que ele possa dizer coisas extremamente absurdas. E como está fascinado, ele nem percebe isso, se sente poderoso com isso. É um exemplo para nós, tá? Agora vamos para o terceiro e último aqui, outra forma de obsessão, que é a subjugação. Olha, meus irmãos, a subjugação, ela é um envolvimento que anula a vontade da pessoa, fazendo-a agir de acordo com a vontade do obsessor. Se nos outros tipos de obsessão, ditos anteriormente aqui, o espírito apenas sugestiona ideias, influencia pensamentos, na subjugação não. Na subjugação, o envolvimento é tão forte entre o encarnado e o espírito, é tão forte que ele vai anular a vontade da pessoa. E a pessoa vai começar a agir de acordo com a vontade do obsessor, tal como se fosse uma marionete. O obsediado fica subordinado ao obsessor. Então a subjugação, ela pode ser moral ou corpórea, e no primeiro caso, a pessoa é obrigada a tomar decisões quase sempre absurdas e comprometedoras. E no segundo caso, meus irmãos, o espírito ele vai agir sobre a organização física, provocando desde movimentos involuntários, simples, até mesmo a movimentos graves, meus irmãos. Então, aqui na subjugação, eu acredito particularmente que talvez quando chega aqui nesse grau da obsessão, é uma obsessão que pode acabar, não quer dizer que são todos os casos, é importante a gente frisar isso, mas pode ser que quando chega nesse grau mais forte aqui, em que o encarnado ele já está como se fosse uma marionete mesmo, fazendo tudo que o espírito inferior deseja, pode acontecer de acabar florescendo um desajuste mental, ou ser taxado como uma loucura, digamos assim, como aconteceu no caso que Divaldo narra pra gente, porque a pessoa ela vai ficar agindo, às vezes movimentos involuntários, fazendo coisas absurdas, e isso na visão da sociedade pode ser taxado como, vou usar a palavra que está sendo aqui, como uma loucura. Mas Divaldo narra pra gente, igual essa irmã que chegou lá pra ele, que estava acontecendo isso, e na verdade era um caso de uma obsessão que pode ser considerada aqui uma subjugação. Ela já estava ali sendo controlada segundo a vontade do obsessor. Olha, meus irmãos, para nós encerrarmos, gostaria de frisar novamente aqui. Emmanuel, um espírito muito sábio, diante da pergunta se uma obsessão ela pode se transformar em loucura, ele coloca aí as variáveis pra gente. Se isso acontecer, o porquê que vai acontecer, e dizendo que, olha, qualquer obsessão, ela pode se transformar em loucura. Mas quando ele usa essa palavra pode, quer dizer que também, meus irmãos, tem o outro lado, pode ser que não aconteça. Então é sempre bom nós termos o pensamento
flexível para entender que ocorrem variáveis com todos nós. Não quer dizer que toda obsessão se transformará em loucura. E também não quer dizer que todo desajuste mental é causado por uma obsessão. Existem variáveis, existem diversas causas. Pode acontecer? Sim, mas não são todos os casos. Então a gente tem que ter cautela para a gente analisar bem. A gente tem que buscar auxílio, tem que buscar ajuda sempre, buscar esclarecimento. E lembrar, meus irmãos, que Jesus já nos dizia para a gente orar e vigiar. Vigiemos o nosso coração, vigiemos os nossos pensamentos. Jesus sempre nos pede isso, constantemente nos ensina vigiar e orar, para que possamos, meus irmãos, estar atentos às influências espirituais inferiores e não nos deixarmos levar por essas influências, que possamos estar com o coração em Jesus, para se a obsessão acontecer, meus irmãos, caso aconteça, que possamos estar com o coração em Jesus, preenchido de fé, para buscar auxílio certo para isso, para buscar ajuda, e que possamos, meus irmãos, vigiar muito bem o nosso coração. Olha, meus irmãos, essa é a nossa mensagem de hoje. Novamente, essa pergunta e essa resposta a gente encontra no livro O Consolador para Todos Nós, de Emmanuel aí pra gente, psicografado por Chico Xavier. E essa é uma mensagem que foi também inspirada no nosso capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 14. Inclusive, é uma passagem que vem nos falar sobre a loucura, os desajustes mentais, muitas vezes causados por coisas fortes que a gente passa na vida também. Tá vendo? Existem muitas causas e variáveis, meus irmãos. Então, lá no Evangelho, na nossa passagem, também traz esclarecimento pra gente isso, tudo bem? Bom, vou convidar pra gente encerrar com Jesus em coração, lembrando que é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da Cidade de Luminárias para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus. Que assim seja.